dossiê chamado Lula Aranha. O nome é Lula Aranha, vocês vão encontrar. A gente começa lá, o dossiê, falando de um monte de coisa. Ui, acho que já pulou meio que pros finalmente. Foi mal. Cadê? Vou botar pro início. Tá, a gente começa aqui o dossiê, aquele dossiê que eu montei de um organograma, fala das famílias e tudo mais. Aí nesse dossiê, eu acabei abordando com vocês a história do Lula ao lado do Mário Garneiro, que é esse rapaz aqui, ó, na foto com o Lula. Esse dossiê aqui foi junção de várias coisas. Eu ouvi uma história do Mário Garneiro, semanas aí falou uma história que tem que dar averiguada. Começou a acontecer vários eventos que todos se juntaram e deram esse dossiê. Aí quem é Mário Garneiro? Se você for na própria biografia dele, né, que tá na Wikipedia, mostra que é o cara que abriu as portas lá nos Estados Unidos pra Lula, sabe? José Disseu, junta aí o Partido Republicano na época, o Mário Garneiro muito amigo dos Bush, Mário Garneiro também brother dos Rothschild, amigo do Henry Kissinger. Assim, não sei nem como descrever o Mário Garneiro, mas enfim. Aí ia, né, aqui a nota da época, da Grupo Globo, comentando sobre como Disseu foi lá, né, teve espaço lá dentro do Partido Republicano. Aí que chegava, e eu comentava no vídeo, sobre algumas denúncias do Mário Garneiro. Uma delas está no site oficial do PCB. É o site oficial. Esse aqui era o Partidão. Durante o regime militar, o Partidão mesmo. Não era o PCdoB, era o PCB, Partido Comunista Brasileiro. E aí, tá até hoje no ar, uma matéria de 2011, 13 anos atrás, o Lula Secreto. Essa matéria do Lula Secreto é sobre denúncias que estão presentes neste livro do Mário Garneiro chamado Jogo Duro. Você vê aqui, é uma postagem de 2014 falando isso. E Lula nunca desmentiu o empresário Mário Garneiro. Lula Secreto. Garneiro conta um pouco sobre Lula Secreto. No livro Jogo Duro, Garneiro lembra que Lula fez curso sindical na John Hopkins University em 1973, que mandou ele para lá. E ele dizia mais ou menos isso, que aqui, um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem desconhecido metalúrgico, o Lula, sem origem partidária e sem referência, sem grandes articulações, de repente se transformar em grande líder. Lula tem estrela, sorte, é um predestinado, ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura. Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria inversão do general Golbery de Couto e Silva em armação com o empresário Mário Garneiro. Então, assim, são diversas denúncias que apareceram ao longo da história. Tratava assim, ó, longe de mim queria acusá-lo de ser o cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão tramada pelo Golbery, o que não sei dizer se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Aí, também no mês de janeiro, temos o dossiê Agentes Ford, que a gente está contando sobre a história... Peraí. Tá, não tá funcionando 100% direito. Vou descer aqui. Aqui tá o Arnes Freire. Cadê? Não. Aqui não tá no Arnes Freire. Tá. Beleza, beleza. Vai lá. Aqui, termina aqui agora. Pronto, Agentes Ford. Dossiê Agentes Ford, começando da Fundação Ford, pra gente falar, assim, do nascimento do Guilherme Boulos, candidato agora, né, eleição. E a gente tenta entender, cara, como é que ele surge, de onde que ele vem. A gente tá analisando, a própria Wikipédia conta que o Boulos, né, emerge daquelas confusões ali do Não Vai Ter Copa, 2014. A Gringa Brasília fez uma thread pra explicar isso em 2021, uma longa thread. A gente comentou na época, ela sai esmiuçando tudo bonitinho, todos os vínculos do Boulos com a Open Society Foundation, tudo mais. Aí eu sei que nesse dossiê, né, além de tratar toda a questão do Boulos... Ó, esse aqui eu lembro. Teve uma reunião. Deixa eu ver se tem a data. Aqui, ó. 7 de abril de 2014. A Assembleia Geral Extraordinária, Defensoria Pública, Ação Estratégica para Garantir Direitos e Manifestações Populares. A sua concepção, né, desse evento, né? O evento foi promovido pela Associação Nacional de Defensores Públicos, em parceria do Fórum Justiça. Sua concepção foi originada da Reunião Ford Foundation. Reunião Ford Foundation. A concepção desse evento saiu da cabeça da Fundação Ford. Realizada em 17 de dezembro de 2013, no Rio de Janeiro, promovida pelo escritor da Fundação Ford. Nela, variadas organizações envolvidas com a defesa do direito de livre manifestação e o combate à violência estatal dividiram suas análises sobre a conjuntura de violações de direitos em manifestações populares e ações derivadas dos preparativos para a Copa do Mundo. Então, assim, diversos eventos que aconteceram no Brasil, o pessoal diz que tem dedo do soro da Fundação Ford para desestabilizar o país. Aí o Boulos emerge disso daí. Aí, nesse dossiê, nós relembrávamos que, assim como o Boulos é uma cria do globalismo, muito antes dele veio o FHC. Aí a gente comentava. Lembrava que a gente fez no dossiê específico do FHC Fundação Ford, do Peter Bell, celebrando a vitória dele e tudo mais. Esse aqui é o professor de geografia Milton Santos. Era um cara bem conhecido até dentro da esquerda. Na Bahia todo mundo conhece que ele é baiano. É bem conhecido. Aí o Milton Santos, quando ele foi no Roda Viva, ele contava, né, ele denunciava que existia um consenso na academia. Um consenso. Literalmente, um consenso, uma espiral do silêncio e assim, a manipulação do que é publicado e do que não é. E a academia brasileira era regida. Quem dava as ordens, os maestros das pautas discutidas nas universidades, é o SEBRAP, que é o grupo fundado pela FHC com o dinheiro da Fundação Ford. Ó, a denúncia, antiguíssima. Aí a gente seguia, pra falar ainda mais da USP, dessa presença. A gente já tinha certa coisa, tá falando da bucha. Aí, nesse dossiê também de janeiro, falando do Boulos, relembrávamos o que a gente contou em meses anteriores, que foi o quê? Em 1989, o senhor Lula viajou, o SNI, na época tava, ó, de bizu no Lula. Lula foi pra Washington se encontrar com quem? Com Peter Bell. Peter Bell, o cara que criou o FHC, que na época o Peter Bell não estava na Fundação Ford. O Peter Bell estava como vice-presidente do Diálogo Interamericano. Que o FHC, mesmo fundador, levou o Lula pra lá. Sempre foram iguais. E o Lula teve depois um encontro privado no Council of the Americas, que é um grupo fundado pelo Rockefeller.
Assim, quando diz que o Lula é o vassalo do Biden, cara, ele é, mas há muito tempo. Não é novidade. Finalmente o Maduro percebeu. Finalmente o Maduro percebeu. E aí tem mais coisas que a gente comentou na época, né? O que eu quero destacar mais uma vez, aquela linda foto, né? Eu dou aquela foto do Lula, sentado no cavalo com a bandeira americana. É que, gente, tudo isso aqui que tá acontecendo, devia no mínimo, mas no mínimo, colocar as pessoas pra pensar no qual é o chicote que estrala em cima do Lula. Não é que o Lula não gosta do Maduro, não é que o Lula não gosta de comunista, não é que o Lula não é um comunista, é que o Lula, ele chegou onde ele chegou graças à ajuda de algumas pessoas, e ele sabe disso. Então hoje, a era Lula 3, Lula 3.0 é um governo globalista. Toda vez que o Lula tiver uma bola dividida, o Lula ficará ao lado da agenda globalista. É a agenda globalista que rege o Brasil, que direciona o Brasil. A maior parte dos ministros do Lula são alinhados a essa agenda, como por exemplo, a Aniele Franco. Mais uma vez, a Aniele Franco está na revista Time. A revista Time já entrou também no mês de fevereiro para falar da Globo. Ocorreu no Brasil uma CPI para analisar as ligações umbilicais entre a Globo e o grupo Time Life. Isso aconteceu, não aconteceu. As grandes denúncias da época é que as empresas nacionais ela não tinham condição de trazer todo o aparato tecnológico, tudo mais para competir de igual para igual. E assim era um momento difícil que o Brasil passava. E para a Globo meio que não faltava dinheiro. De onde vem esse dinheiro, eu não sei, né? Nada, você teve lá várias investigações e tudo mais. Enfim, denúncias sérias. Então, assim, são pessoas que operam no Brasil desde que o mundo é mundo. Se a Globo existe, reclamem com a Time. E essa mesma Time está elevando, dando destaque a Aniele Franco. Não é difícil de perceber que tem algo acontecendo de errado, né? Mas tá ali. Ela é a única brasileira da lista. Sensacional, sensacional. É apresentada, é um texto escrito pela Guajajara, que já afirmou que já teve viagem bancada pela Fundação Ford. O que eu posso falar, né? É o Lula, vassalo do Biden. E ele vem falando, né? E muita gente não consegue, às vezes, entender. Enfim, a mesma Aniele Franco, né? Só pra atualizar, você deve lembrar do Silvio Almeida, o caso não acabou. Ela diz à Polícia Federal que a importunação começou em 2022 e escalou. É a primeira vez que ela oficializa a denúncia. Em seu depoimento, a ministra diz que as abordagens inadequadas, como definiu, começaram no fim de 2022, quando os dois passaram a fazer parte do grupo de transição do governo nomeado por Lula. As abordagens, afirmou ela, foram escalonando até a importunação física. Pois é, espero que o Maduro acorde pra quem é o Lula. Brincadeiras à parte,